Fala galera, ligado no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, hoje para falar sobre as consequências da grave lesão que Davidson Figueiredo sofreu no olho direito no último sábado no UFC 283, que rolou no Rio de Janeiro e acabou lhe custando o cinturão peso mosca para o rival Brandon Moreno. A quarta luta entre eles terminou com vitória do mexicano, que agora volta a ser o campeão linear da categoria. Hoje eu vou trazer aqui para falar com vocês, para explicar sobre toda essa situação, o Dr. Cavalcante, oftalmologista de renome no mercado, que inclusive foi o responsável por operar o Charles do Bronx. Vocês já devem ter reparado que o Charlinho não usa mais óculos, né? Tava sempre com aquele fundão de garrafa. Foi solucionado o problema, ele operou as vistas justamente com o Dr. Cavalcante. Só para contextualizar aqui, ontem saiu o laudo médico da lesão do Davidson e o resultado foi que nos exames constataram fratura com afundamento de ossos nasais e grande edema nos planos músculo-adiposos adjacentes, sangramento subconjuntival e intraocular do olho direito. No laudo também diz que provavelmente ele vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. O tempo de recuperação é de no mínimo 6 meses. Então eu trouxe o doutor aqui para a gente tentar entender quais são as consequências, possíveis sequelas, o que esse tipo de lesão pode causar num atleta de MMA. Lembrando, obviamente, que a torcida desde o início, é para que não tenha nada de grave com o Davidson, que a lesão seja recuperada da melhor maneira possível, mas é bom a gente esclarecer, porque é um assunto que tem despertado curiosidade e atenção de muita gente nas redes sociais. Então se liga aí no papo e eu já volto. Galera, tá aqui do meu lado agora o Dr. Cavalcante, eu já apresentei para vocês na abertura que eu fiz desse vídeo. Vamos falar sobre essa questão, essa lesão infeliz que o Davidson teve e as consequências que podem gerar. Antes de tudo, doutor, rapidinho, obrigado pelo tempo disponível, arranjando um espaço aí na agenda que é tão corrida, uma honra receber o senhor aqui. Olha, eu que agradeço, sou aí um seguidor, ouvinte, admirador do trabalho do Laerte. Não pratico MMA, mas eu sou realmente um fã do MMA, já tive aí a oportunidade de ir a uns 10 UFC. Eu estou à disposição a qualquer tipo de questionamento, realmente existe uma preocupação. Não é à toa que os golpes nos olhos eles provocam grandes danos, até danos leves, mas no caso dele aí a gente pode conversar um pouquinho. Era exatamente nesse ponto que eu queria entrar. Quando se tem uma lesão dessa magnitude, igual foi a do Davidson, eu expliquei para a galera agora na abertura do vídeo, quais são os traumas que esse tipo de lesão no olho pode trazer para os atletas de MMA, desde os mais leves até os mais graves. Tá? Eu trouxe um olhinho aqui esquemático que é muito legal para efeito Legal. de didática. Então, só para a gente entender, os nossos globos ficam inseridos dentro de uma cavidade do crânio, né, chamada de órbita. Existe um conjunto de 7 ossos que vão compor o assoalho, a parede lateral, a parede medial e o teto da órbita. Atrás do olho existe uma estrutura supernobre chamada nervo óptico e existe um conjunto de músculos, que são aqueles que a gente direciona o olhar, que se juntam aqui atrás e passam através de um orifício que fica na junção desses ossos lá atrás, conectando nossos olhos diretamente com o cérebro. Então existe esse arcabouço ósseo que protege, mas os olhos são extremamente sensíveis. Então, existem várias lesões que podem acontecer, que podem comprometer os nossos supercílios aqui, aquelas lesões de corte que são extremamente comuns. A luva, com a força resultante, corta, sangra muito, é uma área muito vascularizada, muito sensível. Cortam também as pálpebras, né? Essas junções desse osso, você vê que normalmente os atletas rasgam essa parte, né? Porque aqui esse osso, a maçã do rosto aqui, quando a pele entra em contato com o golpe, corta com muita facilidade. E aí, quando atinge as estruturas nobres, o negócio pode pegar. Lembra que eu falei das paredes? Então, a gente viu ali no laudo que tem comprometimento de algumas paredes dos ossos nasais que ele colocou. Então, se você imaginar, se for o assoalho, o olho, ele pode entrar mais, porque se ele não tem assoalho, ele cai para cá. Aqui, nessa área por dentro, existe um seio da face chamada seio maxilar. Então, o conteúdo que fica em volta e os músculos, eles podem
ficar mais para baixo. Então, o olho dá uma entrada, a gente chama isso de enoftalmo. Então, a primeira coisa seria encarceramento das estruturas anexas, além de hemorragia. Você imagina, eu li lá no laudo que ele tem edema de partes moles, ou seja, aparece na tomografia, que é o exame de eleição, já que ele mal consegue abrir o olho, aparece edema de partes moles, ou seja, deve ter muita contusão hemorrágica e os músculos estão muito inflamados. E aí o olho não consegue, Laerte, se movimentar. Você ia perguntar alguma coisa? Diga lá, querido. Eu ia perguntar exatamente em cima disso, o que que isso pode trazer de consequência se ficar alguma, se de repente pode haver alguma sequela para o Davidson ou para qualquer um que tem, qualquer lutador que tem esse tipo de lesão que o Davidson teve. Perfeito. Na realidade, a correção das fraturas, se elas estiverem muito desniveladas, isso vai acontecer. Se houver um conteúdo dos músculos estiverem aprisionados aqui no seio maxilar ou nessa parede medial, na hora que ele reposiciona a fratura, deixa na posição normal, ele tira o conteúdo do olho, porque o olho precisa ter essa liberdade de movimentação. Então, uma coisa que poderia acontecer, ele ter limitação de movimento. Aí vai depender da área do músculo que pode estar comprometido, se é um movimento para fora, se é um movimento para dentro, se para cima ou se para baixo. Esse seria uma. A outra é um comprometimento dessa parte de sensibilidade. Existem nervos que passam aqui na pele e passam lá dentro também. Então, às vezes, pode ser que eles percam um pouco a sensibilidade. Isso é em relação a movimento e sensibilidade. Agora, para a estrutura ocular, eu vi lá no laudo, que é o que é possível, já que ele não está conseguindo abrir pelo inchaço, o que ele escreveu lá, ifema. O que é o ifema? Lembra que eu falei da córnea e da menina do olho? Existe um espaço aqui dentro. Então, ele está com sangue. A contusão deve ter sido tão grande que o olho ele foi para dentro, voltou. A energia se dissipou nos ossos, houve fratura. Mas essa área da íris ela é muito vascularizada, então os vasos romperam. Aí forma um nível de sangue que cobre toda essa área. Então a pessoa não consegue ver nada. Esse sangue ele pode absorver, mas ele pode gerar uma inflamação que pode entupir a drenagem ocular e aumentar a pressão do olho. Você já ouviu falar de glaucoma? Sim. Que é uma doença que pode cegar? Ela tem relação direta com a pressão ocular. Se a pressão do olho dele subiu por essa inflamação ou houve algum rompimento anatômico, a circulação desse líquido pode estar prejudicada e aí a pressão do olho pode aumentar. Quando a pressão do olho sobe, Laerte, o nervo ele não aguenta, porque aqui vem do cérebro vasos sanguíneos que penetram no nervo para nutrir as células da retina. Ora, se a pressão interna do olho for maior que a pressão interna do sangue, o sangue não chega, as células morrem. Vai precisar do procedimento cirúrgico. Nesse caso, se tudo ocorrer bem, e obviamente vamos torcer para que tudo ocorra da melhor maneira possível, a chance também existe dele não ter nenhum tipo de sequela e voltar 100%, né? E aliás, Olha, já emendando, além disso, qual é o prazo mais ou menos médio assim de recuperação? eu acho que a primeira coisa que se faça é tentar estabilizar essas fraturas, né? Esse é o primeiro ponto, porque aí a ideia é relocar o olho à sua posição original. A partir do momento que isso acontecer e ele desinchar a pálpebra, a gente espera que ele consiga abrir. Na hora que ele conseguir abrir, nós temos instrumentos que por hora não foram conseguidos, né? Porque não tem, pelo menos no laudo não aparece. A gente precisa saber se ele não tem nenhuma lesão na córnea. A gente precisa saber se a lente interna, que é o cristalino, trincou com a pancada e formou uma catarata traumática. A gente precisa saber se teve alguma lesão na retina. Se não tiver nada disso e essa hemorragia que eu falei aqui da frente absorver, ele tem tudo para voltar a ter uma vida normal. Agora, se tiver alguma dessas lesões que eu te falei aqui, aí vai depender.
porque você não tem como precisar o tempo. Tudo que é trauma, você fica ressabiado, porque às vezes, vamos dizer lá, ele não tem alteração da pressão do olho, mas lá meses depois começa a aparecer alteração da pressão, aí tem que controlar a pressão. Mas de imediato, tudo vai depender dessa avaliação complementar e mais detalhada que o oftalmologista, até o presente momento, pelo edema da pálpebra, ele não conseguiu fazer. Na hora que você tiver aí mais dados e quiser compartilhar comigo, eu posso me pronunciar de uma forma mais detalhada. Mas te digo o seguinte, é preocupante. Bom, vocês acabaram de conferir as explicações, quase uma aula particular do Dr. Cavalcante a respeito dessa lesão do Davidson. Claro, obviamente estamos falando baseado nas primeiras informações que recebemos, que foi esse laudo médico que acabaram divulgando ontem nas redes sociais. Desde já estamos torcendo para que nada de grave aconteça, que não tenha nenhuma sequela, que se for preciso passar por uma cirurgia, que ele faça e se recupere da melhor maneira possível, que o Daico possa voltar a lutar o quanto antes. O vídeo foi para trazer apenas um conteúdo diferente, mais explicativo, didático, sobre essas lesões que acontecem nos olhos dos lutadores, que infelizmente tem sido cada vez mais frequente, direto. A gente tem presenciado lances desse tipo. Infelizmente é uma pena, mas todos estão sujeitos a passar por isso. Por isso que eu achei interessante esse tipo de conteúdo para vocês, e quero saber o que vocês acharam do vídeo, o que acharam da mini entrevista, né? Um bate-papo mais rápido ali, detalhado, específico sobre o que aconteceu com o Daico no último final de semana. Quero que vocês coloquem aqui embaixo e também mandarem energias boas, mensagens positivas para a recuperação do nosso quem sabe, futuro campeão novamente, Deiveson Figueiredo. Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês. Aproveitem para se inscrever no canal do Superlutas, ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que vocês sabem que é muito importante fazer, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Essa semana já gravamos com Bruno Huck e Jailton Malhadinho, que brilharam no UFC 283, e amanhã os irmãos Bonfim, Gabriel Bonfim e Ismael Bonfim, o Marreta, que também deram um show no último sábado. Já gravei com eles amanhã, meio-dia, aqui no canal do Superlutas. Então, para vocês ficarem ligados, tem que se inscrever, ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que sabem. Beleza? Tem muita coisa bacana, conto como sempre com o feedback de todos vocês. Valeu!